sustentação oral, Sim. processo físico, número 4 da pauta, de relatoria de Vossa Excelência. Uhum. Ok. Número 4, né? Muito bem. Certo. Primeiro. Bem, podemos começar? Então, boa Desembargador, com tarde. licença, Diga. desembargador, Fernando, é só para a gente anunciar que a sessão está sendo gravada, está sendo transmitida através do YouTube. A Ascom pede que a gente faça essa introdução. Sim. Muito bem. É, Muito bem. parece que Então, foi, parece que foi uma determinação do CNJ, né? Isso, Todas desembargador as, Jorge. todas as sessões têm que ser transmitidas pelo YouTube e gravadas. senhores, então, hoje é o dia 11 de julho de 2023. Terça-feira, são 14 horas e 10 minutos. Estamos, portanto, com a primeira Câmara de Direito Público formada por todos os seus titulares, desembargador Eric Simões, desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, desembargador Fernando, o Ministério Público está aqui representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Salles de Albuquerque, a secretária, doutora Maria Fernanda, e esta sessão está sendo transmitida pelo modo telepresencial e gravada, nos termos da determinação do Conselho Nacional de Justiça. É isso mesmo, doutora Fernanda? Isso. Pronto, podemos então dar início, não é isso? Podemos. Muito bem. Então, vamos chamar o feito que está com pedido de sustentação, que é o número 4 da pauta. Isso. É isso? É o primeiro, um pedido de Muito sustentação bem. oral. É a apelação 339, dígito, não, 80, dígito 38 de 2010, da segunda vara da Fazenda Pública da capital, a Desembargador, juíza. Não, é pauta física. é pauta Não é física, física? desembargador. Não é Isso. física? Não é física? É o 566-626, dígito 6. Peraí. É de relatoria do senhor. O 4. Deixa eu ver se está em outra. Só se o senhor tiver com outra pauta, né? Os meus físicos são esses aqui. Anulatório de débito fiscal, né? Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Limitada versus Estado de Pernambuco. Não é isso mesmo? O 4? É isso, doutora Fernanda? Pauta física. Pauta física. É essa que eu estou chamando, é 33.980, não? Ah, porque tá chamando pelo NPU. Ah, tá. É porque tá chamando pela NPU. A gente normalmente Ah, chama pelo número pequeno. sim, tá certo. Bem, Estamos falando da mesma o coisa. número anterior, 566-626, dígito Isso. 6. E o NPU 33.980, dígito 38. Originário da segunda vara da Fazenda Pública da capital, a juíza a doutora Patrícia Figueiredo Lima, apelante Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Limitada, advogado doutor Alexandre Araújo Albuquerque, apelado do Estado de Pernambuco, procurador que atuou foi doutor José Augusto Lima Neto, e o relator desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos. Eu pergunto ao eminente advogado, já está na sala, doutora Fernanda? Sim, desembargador. A doutora Viviane Vale. A Minha doutora Viviane. Excelência. Doutora Viviane, Vossa Excelência dispensa o relatório, ou insiste em que eu faça a leitura? Não, pode ser dispensado, sem problema. Muito bem, então dispensando, portanto, o relatório, Vossa Excelência tem o prazo regimental de 15 minutos para a sustentação oral. São 14 horas e 11 minutos.
Vossa Excelência, portanto, tem a palavra. Não esqueça, por favor, de consignar o seu nome, número de ordem e a parte a quem defende para efeito de registro. São 14 horas e 11 minutos. Pode começar. Obrigada, Excelência. Me chamo Viviane Vale de Oliveira, OAB-PE 18598, e represento a apelante, a Soprano. Muito bem. Serei breve, no que trago as informações, acredito que esteja muito bem relatado por Vossa Excelência, mas a apelação, ela teve origem nos autos da ação anulatória proposta em decorrência de um auto de infração lavrado contra a Soprano, da qual ela é beneficiária do PRODEP e que teria utilizado de forma irregular saldo credor relativo a produtos não incentivados para compensação de saldo devedor de ICMS na importação. O juiz de piso deixou de observar que, para o cálculo do incentivo da importação, é indiferente a aplicação do crédito presumido antes ou depois da compensação do saldo credor do ICMS dos produtos não incentivados. Inclusive, esse foi um ponto que foi objeto de contrarrazões do laudo pericial realizado na instância ACO, do qual a empresa solicitou esclarecimentos, contudo, não foi objeto de deferimento, o que prejudicou a defesa do contribuinte. Esse é exatamente o primeiro ponto de arguição da apelação, e que o contribuinte pediu por várias insistências. Esse processo foi objeto de laudo. Nós fizemos contrarrazões, uma vez que nossos questionamentos, inclusive até o do Estado, não foi objeto de respostas, porque a perita se baseou apenas em transcrever o que alega a norma em si, está sendo questionada aqui. E foi feito um laudo complementar, a perícia insistiu em apenas transcrever o que dizia o processo administrativo e a portaria 239/91, salvo engano. E, nesse ponto, ficou prejudicado a ampla defesa do contribuinte, porque deixou de ser promovido os esclarecimentos pela perita. E aí o que levou ao magistrado a julgar improcedente a questão de mérito em si, porque houve a redução da aplicação da multa. Esse é o primeiro ponto da apelação da Soprano. Um outro ponto que foi demonstrado foi a correta aplicação da portaria 239/91, referente exatamente à compensação do saldo credor com o débito de importação. Essa parte, inclusive, o Estado fez uns equívocos de interpretação. O primeiro dele consiste no fato que não se trata de crédito de ICMS de importação para compensação de débito de ICMS normal. Trata-se de crédito de produtos não incentivados com relação ao ICMS normal, que estava em consonância com a portaria 239/91, em que é possível a compensação com os débitos dos produtos incentivados, que no caso dos autos, seria quando da saída do produto importado para outros estados da federação, por isso é o chamado ICMS importação. Um outro ponto de equívoco do lançamento fiscal é que o inciso, salvo engano, o inciso 20 da portaria 239/91 não determina a escolha do contribuinte entre a utilização do crédito presumido no cálculo do ICMS importação e o lançamento de crédito do ICMS importação na conta do ICMS normal. Nesse caso, aí seria sem o aproveitamento do crédito presumido. Na verdade, o que a portaria determina é que primeiro se compense o saldo relativo aos produtos não incentivados
com o saldo DVD do produto incentivado, para só depois aplicar, se for o caso, o crédito presumido relativo ao Prodep. Aí, por esse erro de interpretação, o fisco terminou autuando a empresa. Ademais, por outro lado, é de se ressaltar que o Estado deixou de observar os componentes que devem conter necessariamente o auto de infração e, por sua vez, a nulidade em caso de seu descumprimento. No caso dos autos, o auto de infração se mostrou confuso e obscuro, pois cumula tanto a cobrança de ICMS importação como ICMS normal, para o mesmo fato. Qual seja esse fato? A de que a empresa só poderia se utilizar de saldos credores relativos a produtos não incentivados para a compensação de saldo devedor de ICMS importação. Para esse mesmo fato, o fisco está cobrando 2 impostos: o ICMS normal da operação e o ICMS importação. Além desse fato, o auditor fiscal, quando do lançamento, recompôs as apurações do ICMS normal com relação aos produtos não incentivados, sem qualquer lei e autorização para isso. Diante de todo esse contexto, a apelante pugna pelo provimento do seu recurso para anular o auto de infração ora combatido. Encerrou, doutora? Sim, excelência. Muito obrigado. Eu que Vossa agradeço. Excelência, Vossa Excelência usou de 9 minutos de seu tempo. Passo então a proferir o voto. Senhores, em rápido resumo, trata-se de apelação interposta pelo soprano eletrometalúrgica e hidráulica em face de sentença de folhas 534 a 542, prolatada pela Central de Agilização Processual da Capital, que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para fixar a multa combinada por utilização irregular do crédito fiscal no novo patamar legal de 90% do valor registrado, permanecendo intacto no mais o auto de infração número 433-135-45. A apelante ingressou com uma preliminar, defendendo que não houve o esgotamento da perícia realizada na instância originária, por não ter a perita esclarecido os questionamentos formulados por ela. Mas de início, eu digo que não há que se falar em nulidade de julgamento por cerceamento de defesa, visto que, ao contrário do que aponta a apelante, verifica-se que os autos foram devolvidos por 2 vezes para que a perita prestasse os esclarecimentos necessários, considerando ainda que ambas as partes apresentaram suas versões técnicas contábeis sobre o laudo, em nítida manifestação de contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal. Com efeito, após a apresentação dos laudos complementares, dos quais registra-se constaram esclarecimentos sobre os quesitos apresentados pela parte recorrente, não há que se falar em nulidade decorrente do não esgotamento da perícia. Além disso, o conjunto probatório formado nos autos tem como destinatário o magistrado, que, a partir dos elementos de informação produzidos, vem formar sua livre convicção motivada, de maneira que, se o juiz se satisfaz com o conjunto probatório produzido dos autos, o fazendo por decisão fundamentada, não há nulidade ou irregularidade processual a ser declarada. Assim, inexistindo qualquer prejuízo à defesa da apelante, o meu voto é no sentido de rejeitar a preliminar de não esgotamento da perícia judicial e cerceamento de defesa. Coloco em apreciação. Todos concordam? Acompanho, Vossa Excelência. Acompanho. Muito bem. Então,
Proclamo o resultado, quer dizer, proclamo a preliminar, né? Por não existência de qualquer prejuízo à defesa do apelante, em relação ao esgotamento da perícia judicial e do cerceamento de defesa preliminar arguída pela apelante. No mérito, senhores, pretende a empresa recorrente a anulação do débito fiscal apurado a partir do auto de infração 552, dígito 08, o TAT pegou o número 020/2009, e apontou suposta falta de recolhimento do ICMS de importação no exercício de 2004 e de ICMS normal nos exercícios de 2004 e 2005, sob fundamento de que o contribuinte utilizou de forma irregular saldo credor relativo a produtos não incentivados para compensação de saldo devedor do ICMS importação, indicando que o contribuinte efetuou a compensação após a dedução do incentivo fiscal, em desacordo com o que determina o inciso 20 da portaria CF 239/2001, procedimento que resultou em manutenção de valor irreal de saldo credor. Alega a recorrente soprano eletrometalúrgica que houve arbitrariedade no cálculo do imposto, sustentando que é indiferente a aplicação do crédito presumido antes ou depois da compensação do saldo credor do ICMS de produtos não incentivados, tendo em vista que esse incentivo recai sobre o ICMS debitado correspondente às saídas incentivadas fora do Estado, razão pela qual alega ser irregular o auto de infração combatido. Sustenta ainda a nulidade do auto de infração diante da ausência de autorização do auditor autuante para lavrar o respectivo documento, pois alega que a ordem de serviço de monitorização não tem legitimidade para respaldar procedimentos fiscalizatórios que culmine na lavratura de auto-infração, uma vez que tem como finalidade exclusiva a orientação do contribuinte. Pois bem, o principal argumento da recorrente consiste na arbitrariedade apontada no cálculo do imposto, sob a alegação de que é indiferente a aplicação do crédito presumido antes ou depois da compensação do saldo credor do ICMS de produtos não incentivados. A portaria SF 239 de 2001 assim dispõe. Essa portaria foi citada na sustentação oral. Ficam estabelecidos nos termos desta portaria os procedimentos relativos à emissão e à escrituração de documentos e livros fiscais a serem adotados pelos beneficiários dos estímulos relativos ao PRODEP, de que trata o Decreto 21.959, de 27 de dezembro de 99, e alterações, inclusive aqueles cujos decretos concessivos tenham sido publicados na vigência da Lei 11.288, de 22 de dezembro de 95. Na hipótese de apuração de saldo credor do ICMS, o contribuinte beneficiário relativamente aos produtos não incentivados, poderá optar por um dos seguintes lançamentos. Primeiro, compensar o mencionado saldo credor com o saldo devedor de produtos incentivados, registrando esse resultado na relação de ICMS antes da dedução de qualquer incentivos. Como nós podemos ver, para que o contribuinte possa compensar o saldo credor relativo a produtos não incentivados com o saldo devedor de produtos incentivados, é necessária a observância da portaria acima mencionada, de maneira que poderá compensar o ICMS desde que o faça antes de computado o incentivo fiscal crédito presumido. É o que diz a portaria 239 de 2001. Com efeito, no caso concreto, conforme restou apurado em auditoria fiscal e confirmado pelo laudo pericial realizado nos autos, a apelante, diversamente do estabelecido na portaria acima mencionada, efetuou a compensação após, e não antes, a dedução do incentivo fiscal. Após.
A prova pericial é clara ao concluir que a ordem dos fatores antes ou depois da dedução do incentivo altera o resultado obtido. Vejamos a resposta dada ao quesito 8, formulado pela própria recorrente. Quesito 8. Não sofrendo o valor do incentivo fiscal a influência da compensação de eventual saldo credor existente dos produtos não incentivados e apesar da portaria SF 239/91 determinar que a compensação do saldo credor deverá ocorrer antes da dedução de qualquer incentivo, é correto afirmar que a ordem dos fatores antes ou depois da dedução de incentivo não altera o resultado obtido. Explique-se. E aí vem a resposta. Altera sim. Essa perita, né? Se utilizar o saldo credor, acumulando de produtos não incentivados para compensar o saldo devedor do produto incentivado, restará pouco ou nenhum débito para utilizar o crédito presumido, conforme demonstrado. A ordem na utilização do crédito presumido vai sim alterar o valor do tributo. A forma correta de calcular o imposto está demonstrado no apenso 1, apuração do ICMS normal, e no apenso 2, apuração de ICMS importação. Quanto ao aspecto, conclui a perita, a compensação foi efetuada após a dedução do incentivo fiscal estar em desacordo com o que determina o inciso 20 da portaria 239/01. O procedimento resultou em manutenção do valor irreal do saldo credor e consequente falta de recolhimento do ICMS, referente aos códigos de receita 017, importação, e 005, que é o ICMS normal. Portanto, entende esta perita contábil que a fiscalização realizada foi correta à lavratura do auto de infração, que tomou o número 433.135, em que se aponta a falta de recolhimento do ICMS. Ficou constatado na perícia judicial contábil que no exercício de 2004, a empresa contribuinte deixou de recolher o ICMS importação, código 017, dígito 5, no valor total originário de R$ 187.212,67. Nos exercícios de 2004 e 2005, deixou de recolher o valor original de R$ 126.553,80, a título de ICMS normal, código 005, dígito 1, conforme discriminado no DCT, demonstração de crédito tributário e anexo. Os fatos foram constatados ao analisar a apuração do imposto a recolher efetuado pelo contribuinte nos exercícios de 2003, 2004 e 2005. Dessa forma, não tenho como me convencer sobre o alegado pela parte autora, até porque o auto de infração 552, dígito 08, goza de presunção de legitimidade e veracidade, e em face dessa presunção caberia a recorrente o ônus da prova quanto à desconstituição do crédito, sendo, pois, imprescindível prova irrefutável para a desconstituição do mencionado crédito, e a parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade do respectivo auto de infração. Além disso, a prova pericial tem por escopo auxiliar o magistrado quanto à matéria técnica ou científica, aposta nos autos, visando a formação do seu convencimento em área na qual se exige um convencimento especial. Na hipótese presente, o laudo pericial assume elevada importância, eis que, por ser a matéria em debate eminentemente técnica, imperioso se faz o auxílio de um profissional especializado na área contábil para auxiliar o juízo na correta resolução da demanda, a fim de que seja possível chegar a um laudo elucidativo para que não remaneça dúvidas para o deslinde da causa. A prova pericial é idônea e deve prevalecer no presente caso, especialmente porque a apelante não logrou trazer qualquer elemento apto a desconstituir as conclusões ali lançadas. E trago, portanto, a jurisprudência do nosso tribunal, né? Tanto da relatoria do desembargador Zé Ivo e Paula Guimarães, em 2 acórdãos,
né? E que eu, analisando já o outro item, quanto à alegação de que o auditor autuante não teria competência para lavrar o auto de infração, verifica-se que também não se sustenta. É que o parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 10.654/91, que é a Lei do Processo Administrativo Tributário, autoriza a lavratura de auto-infração decorrente de infrações apuradas no decorrer de diligência de monitoração, autuação esta que será procedida pelo mesmo auditor que realizou a diligência de monitorização, sem que desse procedimento decorra qualquer nulidade. E aí eu trago o artigo 40 da Lei 10.654/91, que autoriza, nessas hipóteses, no parágrafo 3º, o funcionário fiscal, mediante termo lavrado em livro fiscal próprio, orientará o contribuinte e indicará as infrações apuradas e intimará o mesmo a regularizar a situação no prazo de 30 dias, contados da data do respectivo termo, sob pena de autuação. Assim, considerando que a fiscalização no estabelecimento do recorrente se deu em 7 de janeiro de 2008, que a empresa apelante foi validamente cientificada das pendências e débitos apurados, conforme termo de intimação fiscal lavrado em 9 de maio de 2008, que, dando-se inerte em sanar no prazo previsto as irregularidades apontadas, foi lavrado o auto de infração, que é o que resulta em 9 de julho de 2008, na conformidade do parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 10.654/91, não havendo que se falar em nenhuma irregularidade. Quanto à legitimidade do agente fiscal para monitorar, já se posicionou a primeira Câmara de Direito Público deste tribunal, dizendo que o fiscal designado para monitorar, inteligência do artigo 40, parágrafo 1º e 2º, combinado com o parágrafo 3º, ambos da Lei 10.654, né, diz respeito ao procedimento legal. E a 2, que é a nulidade do auto de infração, considerando que o fiscal estava designado para monitorar e, nesta situação, não poderia, de súbito, autuar a empresa somente depois da notificação. Né? Esse é um acordo, inclusive, da relatoria do desembargador Roger Américo Pereira de Lira, lavrado em 3 de setembro de 2019 na primeira Câmara de Direito Público. Senhores, em relação às verbas de sucumbência, denota-se que a autora, ora apelante, decaiu da parte maior do seu pedido, motivo pelo qual o ônus da sucumbência deve ser arcado integralmente por ela, nos termos do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil. Assim, senhores, o meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, assim que voto, senhores, está em apreciação por essa egrégia Câmara. Senhor presidente, houve sucumbência recursal, de sorte que eu indago a Vossa Excelência se, no primeiro grau de jurisdição, o juiz fixou a verba honorária já no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, o que nos impediria de elevar os honorários advocatícios ou não. Uhum. Bom, pelo que eu posso denotar, eu estou sem o processo aqui, desembargador Jorge. Mas a sucumbência deve ser arcada integralmente pela Mas autora. Então, já foi sobre o valor máximo, né? sim, o juiz fixou em 20% sobre o valor da causa, Exatamente, então nós não poderemos mais elevar Não.
a verba de patrocínio. Eu adianto que acompanho Vossa Excelência, a questão foi muito bem resolvida, com bastante didática, com bastante clareza, com bastante objetividade e logicidade. O contribuinte efetuou a compensação após a dedução do incentivo fiscal, em desacordo com o que determina o inciso 20 da portaria número 239 de 2001. Com esse proceder, adveio um valor irreal de saldo credor em favor do contribuinte. Essa dedução deveria ter sido realizada, essa compensação, melhor dizendo, deveria ter sido realizada antes da dedução do incentivo fiscal e não depois, como procedeu a hora apelante. Acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente. Também, presidente, eu voto no mesmo sentido. Muito obrigado, desembargador Eric. Bom, então, passo a proclamar, portanto, o resultado é que, por unanimidade, a turma conheceu e negou o provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau nos termos do voto do relator. Agradeço à eminente advogada e deixo Sua Excelência à vontade para se retirar. Eu agradeço. Uma boa tarde a todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Senhores, vamos passar, portanto, para a pauta eletrônica, não é? Desembargador, temos um pedido de preferência Temos? para a pauta física ainda, é o 7, de relatoria do desembargador Jorge Américo. Doutor Marcelo Carvalho está presente. É embargo de declaração, né? Isso, é só preferência. Dado que os eminentes pares estão de acordo com o meu voto, cuja síntese eu distribuí com antecedência. Desembargador Jorge, eu já li o voto de Vossa Excelência e concordo. Estou acompanhando. O desembargador Fernando Cerqueira também está de acordo. Vossa Excelência está sem áudio. Desligou automaticamente, desembargador Jorge. Pronto, agora Não, a turma está em acordo, desembargador Jorge. Por gentileza. Em respeito ao eminente advogado que se faz presente, vou fazer uma síntese do meu voto. Pela via dos embargos de declaração, a parte autora se insurge contra o capítulo do acordo que manteve a sentença recorrida de sorte a afastar os supostos danos materiais advindos da rescisão antecipada dos contratos de trabalho. Sucede que, como foi dito no voto condutor de minha lavra, a parte autora não logrou êxito em demonstrar as efetivas perdas. Os danos materiais, em outras palavras, não restaram minimamente comprovados. Daí porque se revela impossível condenar o ente público ao pagamento
de danos hipotéticos ou presumidos. Com essas aligeradas considerações, senhor presidente, eminente par, eu rejeito embargos de declaração. Por unanimidade. A turma acompanha o eminente relator. Excelências, posso dar uma palavrinha, desembargador Jorge Américo? Doutor Marcelo, o julgamento Tem que foi se dirigir encerrado. ao presidente. Que foi negado provimento, desculpa, cortou aqui a internet. E os embargos de declaração foram rejeitados. Certo. Muito bem. Então, muito obrigado, doutor Marcelo. Deixo Vossa Excelência à vontade para continuarmos a sessão. Senhores, passamos então à pauta eletrônica. O número 1 da pauta eletrônica é o agravo do instrumento 6949, êxito 26. São partes o Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco, IALP, e Carlos Henrique Malta Vieira Júnior. O voto do relator Jorge Américo Pereira de Lira é acompanhado pelos demais membros da Egrégia Câmara. E, portanto, o julgamento, por unanimidade, né, é no sentido de rejeitar os embargos nos termos do voto do relator. O número 2 está havendo algum problema, né, doutora Fernanda? Exatamente, presidente. É aqueles casos que... Aparece um aviso que o relator não proferiu ou não liberou o voto. No caso, o relator desembargador Eric. Eu confio tanto no relator que já votei acompanhando o relator. Problema do PJE. PJE. Eu vou aquele entrar problema. em contato de novo, desembargador, Obrigado com pela Maíra. confiança. Aquele problema do PJE. Né? Então, o 2 não pode ser julgado. A doutora Fernanda vai fazer a devida comunicação, não é? Chamado. O número 3 é a apelação civil 787/76 de 2021, em que são partes José Anailson dos Santos e município de Calumbi, né? Em que o desembargador Jorge Américo é seguido por unanimidade pelos demais membros desta Egrégia Câmara. Portanto, o voto do eminente relator é proferido por unanimidade, né? É julgado por unanimidade, de acordo com o voto proferido por Sua Excelência. Certo. Número 4 é a apelação civil 8702/04 de 2008. Partes são o município de Jaboatão dos Guararapes versus Cadete Corretora de Veículos Limitada, né? O desembargador Eric, como relator, lançou o seu voto, seguido pelo desembargador Fernando Cerqueira, mas não foi proferido o voto do desembargador Jorge. Eu acabei de lançar o voto. Pode fazer a movimentação F5, que ele deve aparecer. Já aparece. Já constava Já para mim, consta. mas não estava na pizza. Eita. Acompanhando. Negando Agora está por provimento. unanimidade, desembargador Fernando. Eu vou pedir um minuto, porque a minha tela desapareceu. Eu vou pedir um minutinho só.
Bom, então, o número 4, proclamando o resultado, foi julgado por unanimidade nos termos do voto do relator. É isso mesmo? Muito bem. Então, vamos para o número 5. O número 5 é a apelação civil 41.340/57, em que são partes Ademira Maria da Silva e município do Recife, versus município do Recife, né? O desembargador Eric Simões é o relator, né? E o desembargador Jorge apresentou o voto divergente, acompanhado pelo desembargador Fernando Cerqueira. Então, desembargador Eric, Vossa Excelência quer... Presidente, veja, é uma questão delicada, né, de reintegração de posse de um imóvel que não estava servindo, que foi vendido a pessoa revendeu, o município está querendo reaver. E aí o meu voto, presidente, foi dando provimento ao apelo em harmonia com o posicionamento do Ministério Público, mas é uma questão delicada, eu compreendo, e acredito que seria interessante discutirmos numa Câmara expandida, né? Presidente, me permite? Na, ver- Pois na não. verdade, eu instaurei a divergência e pedindo vênia ao eminente relator, o imóvel não foi vendido. É um imóvel de propriedade do município do Recife e ajustou o contrato de cessão de uso com o primeiro cessionário. São programas de inclusão social, de materialização do direito constitucional à moradia. Então, o município constrói casas ou mesmo edifícios, condomínios verticais, e, através de concessão de direito real de uso, transfere a posse direta para o beneficiário. Muitas vezes, o morador de rua é alguém que habitava em condições insalubres, morador de palafitas, favelas, mas o município conserva passivo o direito de propriedade e o beneficiário tem apenas um direito real de uso. De acordo com a legislação de regência, ele não pode, a qualquer título, alienar o imóvel para terceiro. É a hipótese dos autos. A cessionária, ela transferiu a posse direta do imóvel, repito, não era de sua propriedade, o imóvel é de propriedade do município do Recife, para terceiro. Esse terceiro entrou com a ação de reintegração de posse, objetivando ser mantida na posse direta desse imóvel, que é um imóvel localizado em ZEIS, chamadas Zonas Especiais de Interesse Social. O projeto está diante de um problema delicado, social, mas é uma conduta que não pode ser estimulada, porque o poder público realiza esses programas para atender, como eu disse, para materializar o direito fundamental à moradia, e o beneficiário ele recebe a posse direta do imóvel, sabendo que não pode transferir a título gratuito ou a título oneroso a sua posse, e o faz, transfere para terceiro. Concordo com o desembargador Eric, questão social delicada, mas é uma conduta que nós não podemos estimular, nós não podemos
legitimar. Eu trouxe a colação, inclusive em meu voto, precedente da lavra do próprio desembargador Eric, em hipótese assemelhada. Mas concordo com Sua Excelência, é uma questão delicada. Mas há uma programação do poder público que escolhe quais são as famílias que serão atendidas, uma ordem de atendimento. Na verdade, quando o judiciário legitima a transferência da posse, repito, a transferência onerosa ou gratuita, o judiciário está, infelizmente, legitimando um ato ilícito, porque no contrato de cessão de uso consta expressamente a vedação da transferência da posse direta do bem, que eu repito, o bem é de propriedade do poder público, não é de propriedade do concessionário. O beneficiário ele dispõe apenas do direito real de uso, mas não é proprietário. É por isso que, com todas as vênias, com o cuidado, com a sensibilidade que o caso requer, eu estou instaurando a divergência para, ao final e ao cabo, negar provimento ao recurso de apelação civil. Essa transferência da posse direta só pode ser feita, excepcionalmente, com a concordância expressa do poder público, o que não aconteceu na espécie dos autos. Em razão disso, pedindo vênia ao desembargador Eric Simões, eu instaurei a divergência, de sorte a negar provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença de primeiro grau. Presidente, eu fiquei realmente, eu me debrucei sobre esse processo e fiquei realmente na dúvida. O desembargador Jorge está coberto de razão. O desembargador Jorge, isso é o que diz a lei, é o que diz o contrato, perfeito. Mas quem comprou esse imóvel foi uma empregada doméstica, pagou. Quem comprou o imóvel não, quem adquiriu o direito ao uso foi uma empregada doméstica que pagou à época R$20 mil, e isso foi há 10 anos. Ou seja, tirá-la agora talvez não fosse, pelo menos nesse caso, a medida mais correta. Bom, por isso que eu mantenho meu voto, presidente, até para que isso seja discutido com mais dois outros colegas, né? Posso até evoluir, se for o caso, se quiser manter como tem o contrato. Mas realmente é uma situação delicada, bem delicada, até porque a atual moradora não é uma pessoa que tem condições de adquirir um imóvel, possivelmente sozinha, por conta própria. Senhor presidente, Na apelação 10.038, disto 66, de 2019, da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Eric, Vossa Excelência assentou, eu abro aspas, diante da ilicitude da ocupação, esta não pode ser legitimada com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e no direito constitucional à moradia, pois o interesse particular não pode se opor ao interesse maior da coletividade. O realojamento da família que ocupa a referida área é questão de política pública que deve ser reivindicada junto às autoridades competentes, não se constituindo em óbito ao direito de reintegração de posse da área pública indevidamente ocupada. É a situação, né? Não há compra e venda. O imóvel é do poder público. Houve uma cessão de uso e a transferência
onerosa, porque a autora pagou R$ 20.000. Foi uma transferência onerosa. Certamente esse caso não é exatamente igual, né? Não seria uma empregada doméstica. Contrato. Desculpa, terminei interrompendo, Bador Jorge. Mas eu só queria destacar que esse caso realmente não deveria ser igual ao que estamos julgando, né? Talvez não fosse o caso de uma empregada doméstica que tenha pago um valor elevado e esteja na posse há 20 anos, né? Por isso que a gente não pode aqui ficar apenas repetindo o que se já julgou no passado, né? Tem que, cada caso, aprofundar e analisar individualmente. E é por isso que eu queria até, mantendo meu voto, ir para a Câmara expandida para ouvir outros colegas e, quem sabe, chegar a uma solução. Porque essa preocupação do desembargador Jorge, como destacou aqui no voto anterior, eu tenho e permaneço. Mas, realmente, a situação eu achei mais delicada do que no caso passado. Por isso que eu votei nesse sentido e me baseei, inclusive, no bem lançado parecer do Ministério Público, que está pedindo a palavra, senhor presidente. O procurador Salles está querendo também intervir. Doutor Salles, como quer? Me Claro, permite? claro, doutor Salles. Presidente, eu sinto muito não ter podido participar da sessão anterior e eu acho que é importante o desembargador Eric estar referindo. A possibilidade de, na sequência, para a Câmara expandida, ela é importante. E digo isso porque eu trabalhei 3 anos nessas comissões de urbanização e legalização da posse da terra do Recife. E essa é uma das ações que a gente poderia chamar, talvez, na técnica processual, de processo estruturante. Porque o desembargador Jorge também tem razão. Essa é a grande dificuldade do município. Porque dou 2 exemplos a Vossa Excelência, me permita aí uns 3 minutos. Por exemplo, nos Coelhos, as pessoas aterraram, ocuparam aquela área e, ao longo do tempo, eles aterraram e construíram sua moradia. A forma do município fazer a regularização fundiária, por ser uma ZEIS, com base na lei que regula o PRESE, que se chama o Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, que é uma lei municipal, ele diz que a forma primordial de regularização dessas áreas seriam as cessões de direito real de uso, concessão de direito real de uso. E assim vinha sendo feito. As pessoas, elas não aceitavam, porque elas entendiam que aquela área era delas, elas aterraram e elas ocuparam. Só que várias dessas áreas, assim, o Coque, os Coelhos, eram áreas da União que foram cedidas ao município para efeito de regularização fundiária. Muitas delas. Essa eu acho que é Jordão. E cada uma área dessa tem o que se chama COMU, é Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra. Quem decide isso é a própria comunidade, nessas comissões. Então, existe a representação da comunidade, existe a organização não governamental, a participação do município e, às vezes, da União. Então, essa comissão ela se reúne e delibera. Se aquela pessoa for da comunidade e estiver aguardando também um imóvel, a comissão julga, como se fosse o Poder Judiciário, e acata que aquela pessoa ocupe aquele imóvel, no lugar daquela que é a cessionária antiga. Então, eu sou cessionário do município, vou me mudar. Eu posso repassar esse imóvel ao terceiro, a concessão. Posso receber pela concessão, mas eu só posso se for submetido à Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra, que é o que está previsto na lei. Na inexistência da comissão, quem decide é o município, através da antiga empresa de urbanização, hoje em Luve. Então, são 2 valores que são importantes que a gente está discutindo. Eu acho que um dos pareceres melhores que eu li foi esse do doutor Elias. É um excelente parecer. Ele faz uma abordagem do ponto de vista ontológico da norma. Ou seja, você diz, em nome do direito à moradia, você vai desabrigar uma empregada doméstica para colocá-la onde? Aí, de outra parte, como a própria lei do município proíbe a especulação imobiliária, essa outra parte que vendeu, ela vai entrar no outro programa habitacional do município, ela estaria apta a fazer isso, já que ela foi inscrita no cadastro daquela comunidade e ela vendeu, repassou a concessão dela a terceiros. Ela teria direito mais na frente de entrar em outro programa habitacional de baixa renda?
Então, são questões que eu acho muito importantes, que eu chamo de estruturantes. Por quê? Porque o município tem 70 e poucas áreas reconhecidas como zonas especiais de interesse social. E em todas elas, em quase todas, nós temos esse problema. Então, eu diria, presidente, que a ida desse processo à Câmara Expandida é importante. E me chama a atenção, porque eu sempre, mesmo como procurador-geral e agora como procurador, eu participo da reunião do Fórum do Presej, já que eu fui tanto tempo, estive no município fazendo esse trabalho. Então, há um grande respeito. Eu recebi até uma comenda que está ali na parede, não dá para eu mostrar na Câmara, mas justamente como colaborador. Então, vou levar novamente essa questão. E se tem uma das coisas que o Poder Judiciário poderia dar uma ajuda, era nessa matéria. Porque, repito, são mais de 70 comunidades reconhecidas como ZEIs. Algumas com 7 mil, 8 mil habitantes, como Mostardinha, com 5 mil habitantes. Mangueira, que também é. Então, tanto que algumas delas hoje estão sendo regularizadas com outra forma de regularização, que é o uso capião especial ou individual. Porque é uma forma de resolver esse problema, porque em muitas comunidades, as próprias comunidades não aceitam que a regularização seja feita mediante essa forma que o município vem fazendo e que a lei municipal previa. Porque na década de 80, essa lei é de 87, se não me engano, a primeira lei do Presej, 14.947, eu acho que é de 83, 87. Não, 87. Do primeiro gestão de Jarbas. A lei que eu no estou aqui, município. a lei que eu tenho aqui é de 95, a lei Que altera. municipal número Ela, 16.113 de é, 95. mas a lei do Presej, a primeira lei do Presej, eu tenho decorado que eu trabalhei 3 anos com ela. É a 14.947, que foi alterada na sequência por outras leis. O Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, Lei 14.947 de 1987. É a primeira lei, foi com a qual eu trabalhei, implantando junto com a Comissão de Justiça e Paz e o GAJOP. Então, há essas dificuldades. Eu trago esse exemplo e acho que deve realmente a gente ir à Câmara Expandida para que a gente possa maturar. E nesse meu tempo, se Sua Excelência me permitir, eu ouvirei o fórum e trarei assim, a contribuição que puder para isso, porque é muito importante. Essa matéria não é este caso. Repito, ela envolve mais de 70 comunidades, hoje reconhecidas como zonas especiais. Aquelas que têm comissão se resolvem na comissão, mas as que não têm comissão, que é da época de Krause ainda, 1983, que é a 14.511, a primeira lei, que trata das favelas como zonas especiais de interesse social. Muitas delas não formaram comissões. O Coque, os Coelhos, Torrões faziam comissões e eu era representante da URB nessa comissão, do município, como coordenador de legalização. Então, posso dizer a Vossa Excelência que eu tive uma experiência de mais de 10 anos, porque eu fiquei... Então, essa realidade que a gente está vendo desse processo é a realidade de outras comunidades. Então, por isso que eu acho que é muito importante que possa ir à Câmara Expandida para a gente ter mais um tempo de maturação e, quem sabe, agregar outras pessoas e outros conhecimentos para que a gente possa dar uma grande ajuda na regularização fundiária do Recife. Repito, quase 2/3 da... 2/3 não, são mais de 70 comunidades do Recife que são zonas especiais de interesse social. É um mundo. Vossa Excelência, as maiores comunidades. A lei de regência, que é a lei 16.113 de 95, ela estabelece na a linha C do inciso 2 do artigo 26, que resolver-se-á de pleno direito a concessão de direito real de uso quando o concessionário transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel que lhe foi concedido sem prévia e expressa autorização do município concedente. Então, é a hipótese. Né? E assim funciona, desembargador. A comissão determina a perda. Resolução de pleno direito do direito real de uso. Isso assim. me lembra que a situação da pandemia do Covid.
a quem você vai conceder o respirador, quem você vai escolher, né? Há uma fila É. Vossa para a Excelência tem razão. ocupação. É difícil. Tem uma fila para a ocupação. Mas aí o judiciário legitima o que é a transferência onerosa Eu concordo com Vossa Excelência. É uma grande para ajuda, essa para um ótica de Vossa terceiro. Excelência dá uma grande ajuda ao município, a ótica de Vossa Excelência. Por outro lado, como não existe comissão de urbanização e no processo quem decidiu foi o município, então fica muito complicado. Porque suponha que essa pessoa, que é a empregada doméstica, ela seja da comunidade, mas que ela passou à frente do cadastro. Pode acontecer, a comissão ela resolveria, então, inscrevendo essa pessoa mais na frente. Então, a comissão ela resolvia sempre que essa lei 14.947 que eu disse, ela foi revogada na sequência pelas várias alterações. Ela sofreu alteração pela 15.947, 15.949, 16.89, 16.100, 16.101, 16.102, 16.103 e foi revogada em 95 pela 16.113. Tem todo um processado essas comissões. Então, o desembargador Jorge tem razão, e eu acho que a gente, vamos dizer, a forma de desembargador Jorge votar ajuda ao município, mas traz um problema que é social, porque, repito, se essa empregada doméstica ela já residisse na comunidade, a comissão de urbanização, se ela existisse, que nesse caso não existiu, porque quem decidiu foi o município, e está previsto também nessa própria lei que o desembargador Jorge disse, que se não houver comissão de urbanização e legalização, quem decide é o órgão público, que é a Enlurb. E nesse caso foi a Enlurb. Ou seja, as duas partes foram ouvidas. A que vendeu a concessão e a que comprou. Mas não foi ouvida na comissão. Foi ouvida, notificada pela empresa, e elas disseram, não, realmente eu vendi, eu passei, eu cedi o meu direito. Ela não disse que vendeu. E a outra disse que todas as economias dela foram para ali. Mas eu concordo com o desembargador Jorge, embora parecer brilhante o desembargador Elias, o que mais ajudaria as comissões seria a manutenção do parecer, a posição do desembargador Jorge. Entretanto, eu me rendo aos argumentos do desembargador Hélio, que é o parecer excelente de doutor Elias, para que a gente vá à Câmara, e nesse meu tempo, eu me comprometo a conversar com as pessoas da comunidade para ver se haveria se houve nesse meio tempo uma outra solução que a comissão ou o próprio poder público tenha encontrado. Me comprometo com essa Câmara, porque é algo muito importante. É algo muito importante para o tribunal decidir. Então, esse número 5, presidente, vai para a Câmara expandida. A secretaria anota que houve divergência. Sim. Após o voto do relator, dando provimento ao recurso de apelação, o desembargador Jorge Américo instaurou a divergência, sendo acompanhado pelo desembargador Fernando Cerqueira. O julgamento prosseguirá com ampliação da colegialidade na forma do artigo 942 do CPC. Desembargador Salles, a mão, doutor Salles. Desculpe aí. Pronto, podemos passar para a próxima. Vamos para o 6. Vamos então para o número 6, que é a apelação civil 2111, dígito 36. As partes são Joséildo Pereira de Melo versus Guilherme Diógenes Ferreira da Silva. O relator desembargador Eric Simões. A Câmara vota de acordo, os demais integrantes da Câmara votam de acordo com o eminente relator. E, portanto, por unanimidade, né, a turma deu provimento, em parte, à apelação civil nos termos do voto do relator. A última, portanto, é a seguinte, a número 7, o agravo do instrumento 22... Retirado. Foi retirado?
Foi, presidente, é porque o desembargador Jorge alertou que houve julgamento. Então, eu vou retirar de pauta e vou homologar o pedido de o julgamento, não, foi pedido a desistência. Aí eu vou homologar a desistência, retirar do processo. Ok, perfeito. Então, Certo. o 7 houve pedido de desistência, o eminente relator pede a retirada do feito de pauta. Bem, vencida, portanto, a pauta eletrônica, vamos para a pauta física, né? Me parece que não é tão grande, não. Vamos aqui pela menor. E a É minha? a do desembargador Eric. A menor é a do desembargador Eric. Nós temos o número 2 e o número 6. Só os dois, né, desembargador Eric? Exato, presidente. O número 2, presidente, é um rejulgamento. Havíamos julgado por Câmara expandida, mas depois o STJ mandou retornar aqui, a vice-presidência mandou retornar para que a gente analisasse. E, presidente, em resumo, eu estou instaurando um incidente de arguição de inconstitucionalidade. Eu já havia votado nesse sentido. Foi em preliminar, suscitando questão de ordem, que fosse suscitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Desembargador Jorge, eu confesso que eu não lembro qual foi a divergência, mas eu lembro que foi uma Câmara expandida. No dia 19/10/2021. Aí agora eu estou acolhendo, presidente, e estou votando pela instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Eu estou com o processo aqui ao lado, na sala ao lado, desembargador. Quer que eu confirme ou não há necessidade? Porque eu tenho anotado aqui, inclusive estou comigo, um voto que eu proferi no dia 19 de outubro de 2021. Em questão de ordem, suscitando a formação do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Então deve ter sido esse objeto da divergência com ampliação da colegialidade, né? Eu não sei se chegou a haver ampliação da colegialidade. Eu não tenho aqui essa anotação. A secretária. Eu anoto aqui no meu relatório. O apelo foi provido por maioria de votos pela primeira Câmara de Direito Público através da sua composição expandida. Então, foi decidido por Câmara expandida. Por Câmara ampliada. Então, A taxa Era de publicidade. ampliada. Então, vamos incluí-lo na pauta da Câmara expandida, que é a última sessão do Dia mês. 25, isso, dia 25 desse 25, mês. Se foi julgado pela Câmara expandida, nós estamos agora em sede de juízo de conformidade. O vice-presidente determinou. Desembargador Eric, me permita, presidente. Esse é o 69373, é? Taxa de publicidade? Exatamente. Aí ele desceu em razão de quê, desembargador Eric? Ele subiu e desceu com determinação. Depois de recurso especial, o segundo vice-presidente, não admitindo recurso especial, recurso extraordinário, proferiu decisão determinando com base o encaminhamento dos autos dessa primeira Câmara para eventual juízo de retratação
e adequação à decisão, entendimento exarado pelo Pretório Celso, regime de repercussão geral, tema 93. Isso, né? Porque a gente terminou afastando uma lei sem declarar, né? Uma lei em vigor. Então, Eu fiquei vencido, porque eu suscitei a questão de ordem. Eu devo ter ficado vencido. Fernanda não tem essa resenha, não, do julgamento? Desembargador, eu estou tentando aqui localizar essa pauta, em especial, não fui eu que publiquei, foi numa das licenças que eu tirei por conta de Chico. Eu não estou localizando, ela não está constando resenha, não, está constando realmente como primeira inclusão. Não, mas eu estou. Desembargador Érico, está com o microfone desligado. Estou tentando ver aqui nas minhas anotações, minhas pautas anteriores. não, deixa. Não está aí, não. Ah, não, eu informei que estaria aqui na secretaria. Bom, se quiser, eu posso pegar o Desembargador processo. Eric, Há necessidade de pegar o processo para ver esse detalhe ou não há necessidade? Acredito que não, né? Presidente, Desembargador Eric, eu acho que devemos incluí-lo na pauta da Câmara Estendida, né? pronto. Já e que aí foi eu consigo puxar no o- sistema consegue, Fernanda? a resenha, consigo sim. Hum. Tem que constar como adiado, né? Exato. O número 6, desembargador Eric, eu acompanho Vossa Excelência. O 2 e o número 6. Desembargador Jorge, Vossa Excelência está com o som desligado. Seja acidentária, né, presidente? Eu estou com alguma inquietação aqui nesse 6/2. É porque o segurado, ele possui 51 anos de idade. Exato. É um jovem. Concordo. É um jovem. 51 anos de idade. Ele trabalhava na função de ajudante de entregas. Segundo relata Vossa Excelência, ele carregava ou transportava engradados de cerveja. Então, sofreu uma lesão no ombro esquerdo, advindo uma limitação, além de perda de força. Vossa Excelência está dando provimento ao recurso de apelação do segurado para condenar o INSS ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária. Eu não tenho aqui acesso à sentença. A sentença condenou na manutenção do auxílio-doença enquanto durar a reabilitação ou condenou no auxílio-acidente? Eita. Eu vou pedir o processo. Não. Que a sentença foi reformada, né? Não. O desembargador Érico está votando pela reforma da sentença Uhum. para conceder aposentadoria por invalidez. Certo. Eu estou argumentando que o obreiro tem apenas 51 anos, sofreu limitação, né, na sua atividade laborativa, perda de força. À primeira vista, sem me aprofundar, em casos tais, nós temos condenado o INSS ao pagamento do benefício do auxílio-doença
enquanto durar a reabilitação do obreiro, nos termos da legislação de regência. Quer me parecer, eu não tenho aqui a sentença, que essa foi a solução do primeiro grau, auxílio-doença mais reabilitação. Mas, desembargador Eric, se Vossa Excelência tiver alguma dificuldade de acessar os autos, eu peço vista. Eu pedia porque está aqui, eu pensei que estivesse ao lado e não está, mas está aqui pertinho, daqui um minuto. Desembargador Jorge, eu posso esclarecer a Vossa Excelência que ele trabalhava, né, na Skin Cariol e em 2001 sofreu esse acidente, quando caixas de engradado caíram sobre ele. Então ele ficou sem exercer atividade de 2011 a 2015. Se não falha a minha memória, e foi realizada uma perícia em 2016 e o médico da perícia disse que apresentava a incapacidade total e definitiva do ombro esquerdo, desde 27 de setembro de 2011, não sendo possível exercer a mesma função. Ele foi reabilitado para serviços gerais e não estava conseguindo exercer essa função que ele foi reabilitado, né? Porque ele teve esse problema no ombro em 2011. Por isso que eu destaco aqui, foi recolocado na função de auxiliar de serviços gerais e desempenhava atividade leve de limpeza, elaboração de levantamento de materiais e limpeza, porém o segurado não quis ficar na nova atividade, consoante se depreende das considerações contidas na SAB. Ele tem 51 anos, que eu considero muito novo, grau de instrução incompleto, foi acidentado em 2011, quando realizava a função, ajudando nas entregas, ficando afastado até 2015, e teve essa perícia em 2016. Por isso que eu votei nesse sentido, desembargador Jorge. Sim, é isso que eu quero saber. Já foi votado. Eu acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência, desembargador Eric. Eu estou aguardando o processo chegar, que eu tire essa dúvida do desembargador Jorge, para ver se ele vai precisar pedir vista. Desembargador Jorge, 2011 a licença. 2015. Fernanda. Eu consegui entrar em contato com a Secretaria de Sessões e pedir para um secretário me mandar o print da tela do número 2. O julgamento aconteceu em 2021, esse processo. Eu votei. A turma, por maioria de votos, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo desembargador Jorge Américo de formação do incidente de arguição de inconstitucionalidade. No mérito, a turma, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, que foi acompanhado pelos desembargadores Bandeira de Melo e Ricardo Paz Barreto. Votaram divergentemente os desembargadores Jorge Américo e Valdemir Tavares, na época. Foi em 2021. Que atualmente a gente está rejulgando, mesmo mudando de posição, mesmo assim há necessidade da ampliação da colegialidade, não é? É porque é juízo de conformidade, não foi a vice-presidência que devolveu? Foi. Então tem que ser Câmara ampliada, né? Vossa Excelência, inclusive, faz referência na emenda à necessidade de respeito. Está fazendo referência à cláusula de reserva de plenário, certo? Então, para nós não nos delongarmos, eu imagino que os 51 anos devem ter sido apurados na data do acidente, que foi em 2011. Não é isso, desembargador Eric? Então, 2011... Jorge, normalmente eu atualizo a idade. Atualiza. Normalmente, quando eu vou elaborar o voto, eu atualizo a idade. Ainda não chegou. Se quiser passar para outro desembargador, Fernando Cerqueira, para outra lista, enquanto o processo retorna, para não ficarmos esperando. Ok.
Então vamos deixar esse aqui suspenso. Eu localizei aqui a sentença. O juiz de primeiro grau entendeu que se tratava de doença comum e não acidente de trabalho. Aí julgou improcedentes os pedidos. É porque está dizendo que é de origem idiopática o laudo, né? Origem Eu idiopática. peço, à vista disso, o desembargador Eric pedindo vênia a Vossa Excelência, eu confirmo a sentença, nego provimento ao recurso da parte autora, entendendo que não se trata de doença laborativa, mas sim de uma doença idiopática e o segurado faz jus ao benefício previdenciário e não acidentário. Se ele for para a Justiça Federal, ele vai obter a aposentadoria previdenciária por doença comum e não por doença acidentária. Então vai para a Câmara Expandida. Expandida. Câmara expandida. Eu continuo a entender como Vossa Excelência, desembargador Eric. Perfeito, presidente. Desembargador Eric, licença, o senhor poderia proferir a decisão para que eu faça constar? Pois não. Quanto à convocação da Câmara ampliada? Após o voto do relator dando provimento ao apelo, que foi seguido pelo desembargador Fernando Cerqueira, o desembargador Jorge Américo instaurou a divergência, votando pela manutenção da sentença, ficando suspenso o julgamento para apreciar na ampliação da colegialidade. Certo, obrigada. Em relação ao desembargador Fernando Cerqueira, a lista do desembargador Jorge Américo, eu não tenho nenhum destaque. Desembargador Fernando Cerqueira. Estou vendo aqui ainda o último, desembargador Jorge, rapidinho. Concordo com todos os três, desembargador Jorge. Então, todos por unanimidade nos termos de voto do relator. No caso da listagem do desembargador Jorge e no caso do desembargador Eric, não é? Havendo divergência, deve ser remetido à apreciação da Câmara estendida. Certo. Me permita uma indagação do desembargador Jorge. Desembargador Jorge, esse da defensoria, há condenação em honorários também, porque eu acho que a parte ela é representada pela defensoria, né? Qual é o caso? Esse 2778, dígito 53. O número da pauta. Deixa eu ver. 758. 2778. É o número Esse 10. é o 10. Na verdade, é o 573447, dígito 6. O número 10. É o 10, Porque aí eu acho que ele está representado pela defensoria, né?
Ô, Ivan, Como houve mudança nessa houve. questão, aí a gente já alteraria para não ter recurso, né? O Supremo se manifestou pelo cabimento. Aqui esses autos, para eu ver se foi Defensoria Pública. Número 10. Exatamente. É a defensoria. Em contrarrazões, reiterou os argumentos e pediu o desprovimento do apelo, devendo ser mantido em código uma sentença guerreada, além de condenação em honorários em favor da defensoria. Então, dada a repercussão geral, interessante vai ser quando a defensoria, se a defensoria vier a ser vencida, né? Se vai pagar honorários. É uma questão interessante, né? Mas pelo menos aí, em relação ao Estado, vai ser para o equipamento, né? Vai ser para. Não vai ser dividido entre os defensores, vai ficar para o custeio da máquina, né? Atualização. Quando for vencida, sairia desse mesmo fundo. Boa pergunta. Vamos entrar com o embargo de declaração. Na verdade, a parte é representada, tecnicamente, melhor dizendo, é assistida pela Defensoria Pública. A súmula do STJ que vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando ela litigasse contra o ente público que a constituiu e a remunera, foi superada por julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Eu vou pedir para tirar de pauta, então, esse número 10 é o número 10, Certo. porque o meu voto foi elaborado em 15 de junho de 2023. E eu apenas um minuto para eu ver se essa matéria foi ventilada nos embargos de declaração. Porque se não foi, aí não há que se mudar a conclusão do voto. Eu julguei monocraticamente o reexame necessário e a apelação. A parte autora, então, ingressou com agravo interno. A única matéria agitada no agravo foi a determinação de se intimar o autor para querendo promover a situação da União. E por isso que nos embargos de declaração, é o número 10, eu estou mantendo o feito na Justiça Estadual. Estou provendo o recurso de agravo do particular, do autor, determinando a manutenção do processo na Justiça Estadual
condenando o Estado a fornecer o medicamento, o fármaco. Então, não se discutiu no agravo o tópico da condenação do Estado no pagamento de honorários à Defensoria Pública. É matéria realmente estranha aqui ao recurso. Ele só alegou na apelação. Na apelação à alegação. Quando eu julguei monocraticamente a apelação e o reexame necessário, eu apliquei o tema 793, na época. Agora, né, houve uma reviravolta na jurisprudência e nós voltamos ao status quo. É algo que nós todos devemos agora ficar atentos. Essa tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é repercussão geral e deve haver condenação honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ela litigar contra o ente que a instituiu e que a remunera. A única diferença em relação aos procuradores é que os honorários não serão revertidos para um fundo para ser partilhado entre os defensores. Os honorários irão para um fundo que só pode ser utilizado na modernização, no aparelhamento, na reestruturação da Defensoria Pública. Os honorários não vão reverter em favor do defensor público. Em relação à lista de Vossa Excelência, desembargador Fernando Cerqueira, preciso apenas de alguns esclarecimentos. Esse número 3 é uma ação de improbidade. Eu estou concordando com Vossa Excelência. Os réus atuaram de conformidade com a lei local. É uma lei do município de Petrolina que autoriza o município de Petrolina a patrocinar time local de futebol que dispute o campeonato pernambucano, ou da primeira divisão ou da segunda divisão. O Ministério Público ingressou com ação de improbidade contra, me parece, secretário de imprensa ou assessoria de imprensa, ou eu estou sem os autos. O desembargador Fernando Cerqueira pode explicar quem são os réus, Daniel Campos de Siqueira e Emanuela Teixeira de Almeida. São assessores de comunicação, mas eles atuaram de conformidade com a lei local. A gente já condenou aqui réu em ação de improbidade, mesmo tendo atuado de acordo com a lei local. Me lembro do caso do ex-prefeito de Caruaru. No caso, ele atuou de acordo com a lei, tinha sido de iniciativa dele. A lei violava princípios vetores da Constituição. Nós condenamos, mas em tese, quando o agente público atua de conformidade com a lei e não é manifestamente inconstitucional que, no primeiro ângulo de visada, não ofende a Constituição, os princípios vetores da Constituição, princípios norteadores da Constituição, em tese, né, há uma presunção de que não houve dolo. Não houve dolo específico, se o agente atuou de acordo com a lei. E, nesse caso aqui, eu também entendo, tal como o fez
o relator, o desembargador Fernando Cerqueira, que não há dolo, já que os assessores de comunicação atuaram de acordo com a lei. O Ministério Público questiona que o repasse foi feito depois de encerrado o campeonato. Mas qual era a obrigação do clube beneficiário do patrocínio? Era estampar na sua camisa a marca do município, fazer propaganda do município. Acho que no entorno, nas placas, no entorno do campo de futebol também, e isso foi feito. Isso foi feito. Então, eu concordo com o relator, entendendo que não houve aqui ato de improbidade, porque, repito, os agentes atuaram de conformidade com a existência de lei local, que não é flagrantemente, manifestamente inconstitucional. Agora, essa é uma questão de técnica processual. O Ministério Público formulou um pedido maior e a sentença julgou procedente, em parte, a ação de improbidade. Então, há um reexame necessário da parte em que a pretensão do Ministério Público não foi acolhida. Aí nós temos que fazer aqui, desembargador Fernando Cerqueira, um ajuste na proclamação do resultado. Isso o desembargador Érico, evidentemente, acompanhar. Não seria provimento do reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário. Seria desprovimento do reexame necessário, porque é aquilo que o Ministério Público não obteve, nem no primeiro grau, nem no segundo grau. Desprovimento do reexame necessário e desprovimento dos apelos. Desprovimento do apelo do Ministério Público e provimento do apelo dos réus. Eu estou confirmando aqui que não houve apelo do Ministério Público, apelo voluntário. Então, o meu voto, desembargador Fernando Cerqueira, acompanhando Vossa Excelência, mas só com esse ajuste de ortodoxia processual. Desprovimento do reexame necessário e provimento do apelo dos réus. Presidente. Presidente, Sim. Vossa Excelência me permite? Pois não, doutor Salles. Ou doutor Salles. Eu vi que houve um despacho de Vossa Excelência, houve as razões, as contrarrazões ao apelo, e houve um despacho de Vossa Excelência, quando houve alteração, para que o Ministério Público fosse ouvido acerca das mudanças decorrentes da lei de improbidade. Vossa Excelência deu 5 dias para que o Ministério Público se manifestasse acerca das alterações. Entretanto, é esse esclarecimento que eu gostaria de Vossa Excelência. Dr. Carlos Santos, quando ele pegou, ele falou sobre essas mudanças, mas eu não sei se houve parecer de mérito do Ministério Público no segundo grau. Essa é a informação que eu queria de Vossa Excelência, porque quando Vossa Excelência, pelo que consta aqui no relatório que foi feito pelo Dr. Carlos Santos, o apelado apresentou as contrarrazões, requerendo o provimento do recurso. Em despacho, o relator transformou o julgamento em diligência para que as partes se manifestassem. E os autos vieram à Procuradoria de Justiça. Então, o Ministério Público, naquele momento, ele se manifestou sobre a conversão do julgamento em diligência, tão somente relativo às modificações existentes na 8429.
Então, indago de Vossa Excelência se, ao depois, houve parecer de mérito do segundo grau do Ministério Público, porque não consta parecer de mérito aqui na pasta do... Se houve abertura para manifestação de mérito, porque ambos se manifestaram sobre, pelo que está aqui, acerca das modificações da 8429. Não, eu não tenho essa informação, doutor Salles. Para isso, eu teria que suspender para que pudesse voltar na próxima sessão. Eu agradeceria, presidente. Pois não. Então, está suspenso o julgamento desse feito para a próxima sessão. Presidente, o número 5, acredito que deva ser julgado pela Câmara expandida, né? Perfeitamente. Câmara expandida. Eu também tinha feito essa anotação. Não há reproclamação do termo de julgamento, não, esse aqui. Não, mas foi Câmara expandida. Foi a Câmara expandida, exato, perfeito. Tá ótimo, então. Então, encaminhar para a Câmara expandida, doutora Fernanda. Ok, 25/7. Eu não tenho mais nenhum destaque, desembargador Fernando Cerqueira. Falta o 8 e o 9, né? Muito bem. O 8 e o 9 são embargo. Acompanho Vossa Excelência. O 8. E no 9 também, né? Não, o 9, o 9 desembargador, é uma questão bastante delicada. Agravo interno nos embargos de declaração, nos embargos de declaração na apelação civil. O juiz, na sentença, o juiz julgando embargos à execução, eu não sei se na sistemática antiga, embargos à execução, ou já na novel sistemática, cumprimento de sentença, imagino que deve ter sido na sistemática antiga. O juiz concedeu a gratuidade da justiça em favor da parte autora. O desembargador Valdemir estava substituindo Vossa Excelência, revogou o benefício da gratuidade da justiça sob fundamento de que o juiz não poderia conceder de ofício. A parte teria que requerer expressamente. Sucede que a parte solicitou o parcelamento do pagamento das custas. Ela foi vencida nos embargos à execução. Quanto ao bem da vida, ela foi vencedora. Mas, em relação às astrentes, ela foi vencida. E o valor das astrentes era um valor bem significativo. E nos embargos à execução, o juiz entendeu que o Detran havia cumprido a determinação judicial dentro do prazo e afastou as astrentes, afastou a multa processual. Por isso que o valor da causa era muito alto, por conta da multa processual. Qual é a situação aqui que nós nos deparamos? É uma senhora que foi condenada a pagar R$16 mil, valor histórico, de custas processuais. Ela não requereu, no primeiro grau, a gratuidade da justiça. O juiz concedeu de ofício.
desembargador Valdemir entendeu que não poderia, revogou. Eu concordo. De acordo com a ortodoxia do processo, a gratuidade da justiça tem que ser requerida. Mas nós estamos diante dessa situação aqui. É uma pessoa que se submeteu à cirurgia e que entrou com ação para obter autorização para adquirir um veículo especial, certamente direção automática, direção câmbio automático. Nisso ela foi vencedora, o bem da vida. Só que quando ela promoveu o cumprimento de sentença, ela pedia o pagamento da multa processual às exastrantes e o Detran fez prova de que cumpriu a obrigação dentro do prazo. O juiz afastou a multa. Ela está pleiteando agora o parcelamento, R$16 mil, é o valor nominal, o valor histórico. Se nós não diferirmos esse pedido, e a nossa lei de custos, que é a lei 17.116 de 2020, permite o parcelamento em até 12 parcelas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Eu estou, respeitosamente, divergindo do eminente relator, não sei se o desembargador Fernando Cerqueira me ouve. Vossa Excelência, que eu estava sem o vídeo. Para nós tentarmos fazer aqui uma mínima justiça, para que essa senhora não seja condenada a pagar R$16 mil, valor histórico, de custos processuais. Ela quer pagar, mas quer pagar parceladamente, em 12 prestações. Então, essa é a questão que eu rogo a reflexão do colegiado. Não sei se o doutor Salles pediu a palavra, está com a mão levantada. Não, desembargador. Entrou o doutor Manuel aqui, eu falei com ele. Desculpe. Está o sinal, a mão amarela. Desculpe, retirei. Bem interessante isso, desembargador Jorge. Muito bem observado por Vossa Excelência. E, na verdade, o desembargador Valdemir, quando reformou, em parte, o capítulo da sentença que havia concedido de ofício a gratuidade, ele terminou por mais adiante por não conhecer a apelação da autora. A autora apelou contra a sentença proferida nos embargos à execução, mas a sua apelação não foi conhecida, em razão da falta de preparo. O que ela pede é para parcelar os R$16 mil em 12 meses para efetuar o preparo da apelação, para que a apelação seja processada e julgada. Então, essa é a pretensão dela. Nós não estamos mudando aqui, por hora, o julgamento da causa. Estamos numa situação realmente muito peculiar, muito excepcional, garantindo apenas o acesso à jurisdição de uma idosa portadora de moléstia grave.
Acho que nenhum de nós aqui, classe média, salariado, teria condições de pagar 16 mil reais de uma vez de, Eu acho de extremamente custo. justo. É muito dinheiro. Até mesmo antes do desembargador Fernando Cerqueira se pronunciar, eu já adianto que vou acompanhar a divergência levantada pelo desembargador Jorge. Realmente, estamos aqui para fazer justiça, né? Senhores, eu vou retirar esse feito para que eu possa reestudar ele. Eu não estou com condições de então eu vou fazer a retirada dele, devolvendo ao gabinete para que possa reestudar, desembargador Jorge. É uma situação realmente muito peculiar, porque, tecnicamente, Vossa Excelência pode contra-argumentar com toda razão, me dizendo o seguinte: olha, o gratuidade da justiça, parcelamento Foi das isso que eu custas de coloquei. taxa judiciária, desconto, né? Abatimento, são todos institutos que estão ligados entre si, guardam relação com a gratuidade da justiça. Mas a parte não se exime de pagar. Ela quer pagar, mas ela não tem condições de pagar de uma vez. Considero que hoje talvez esse valor seja até maior já, 16 mil reais. E a lei prevê essa possibilidade do parcelamento. Então, 16 mil dividido por 12, fazer um cálculo aqui, 16 dividido por 12 é igual a 1.333,33. Já é uma quantia até razoável. Bom, então está retirado o número 9 para reapreciação. O número 5 está suspenso para até a próxima sessão. E o número 3, né? Número 4 julgado. Número 5 encaminhado para a Câmara Extraordinária. Número 8 julgado por unanimidade. E o número 9 retirado para reestudo. Ok? Isso. Muito bem. Perfeito, presidente. Não temos mais feitos em pauta para julgamento, nem na pauta eletrônica, nem física. Pergunto aos eminentes pares se gostariam de fazer alguma observação. Nós teremos sessão na próxima semana, Fernanda? Teremos sim. Certo. Nós não temos amanhã, não é isso, desembargador Fernando Cerqueira? Nem amanhã, nem no dia 19. E na próxima semana. Então, mais alguma coisa, senhores? A sessão virtual da semana passada já foi encerrada. Uhum, Os processos já seguiram para a assinatura do acórdão. perfeito. Foram 118 processos na semana passada. Nessa temos 105 na virtual. Uhum, perfeito. E está a distribuição mensal,
que aumentou muito nos últimos meses, né? Aumentou. Me parece que a distribuição do mês de maio é sempre a mais alta, uma das mais altas do ano, maio e agosto. Porque, aliás, maio e julho. Maio porque tem 5 semanas e agosto porque é o mês que vem logo depois do recesso. Julho, né? Vem logo depois do recesso. Perdão, julho, vem logo depois do recesso. Então, a distribuição realmente está alta. Eu acho que eu recebi 195 processos novos. Poxa, bastante coisa. Muito alta. Está muito alta. Bem alta. Quantos, desembargador Jorge? 195. Nossa. Uhum. Bom, deve ter sido a média também dos demais. Certamente. Às vezes Senhores, varia para mais ou para menos por causa dos chamados recursos derivados, uhum. embargos de declaração, agravo interno. Né? Esses não contam, né? Bom, senhores, acho que nós não temos mais nenhuma pauta. Todas elas foram vencidas, não há mais nenhum feito em condição de julgamento. Eu desejo uma excelente semana a todos, né? Dizendo que na próxima terça-feira nos reuniremos de novo aqui nesse mesmo horário. E será presencial, doutora Fernanda? Telepresencial. Muito bem. Então, na terça-feira, telepresencial, sessão da primeira Câmara. Bom, nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão de hoje, dia 11 de julho de 2023, rogando as bênçãos de Deus e agradecendo a todos pela presença neste órgão de julgamento. Boa semana a todos. Amém. Boa Boa semana tarde a todos. a A todos. todos. Abraço. Abraço. Agora a mão está levantada, Jorge. Agora